Obrigado. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Estaremos meditando um pouco daquilo que foi o ano de 2021 e já preparando os irmãos para 2022 na ADEF. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto os nossos irmãos estão procurando Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a seguir, eu também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que nos acompanham pela ADEF e YouTube, pelo YouTube, ADEF Lourinhã. Sejam muito bem-vindos a este culto de virada de ano e continue conosco, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu e o nosso coração. A igreja aqui já achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas. Não vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quanto homens habitavam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheteiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, esse texto que nós lemos fala do perigo da esterilidade espiritual, o perigo de não darmos frutos na casa de Deus. Mas ele também fala da bênção, da intercessão. Ele fala do perigo de sermos estéreis, pois fomos plantados em uma terra fértil e recebemos tudo para produzir. Na comparação que o Senhor Jesus disse da vinha, ele disse: Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e quem está em mim, este vai frutificar. Quem está em mim recebe tudo, porque em Cristo Jesus nós temos tudo. Nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos o amor, nós temos o gozo, nós temos pão, nós temos tudo que nós temos para fortalecer, frutificar em Cristo Jesus. Na parábola que nós lemos na sequência, Jesus está comparando a uma vinha e está falando que tem uma figueira. Nós somos, meus amados irmãos, plantados em uma terra fértil. Se você recebeu a palavra de Jesus Cristo, se Jesus está em você, se você está nas palavras de Cristo, se as palavras de Jesus estão em você, melhor dizendo, e você está em Jesus, é natural frutificar. Quando não se frutifica, é porque alguma coisa está errada. E é natural que, estando errado, o dono da vinha corta aquele que não está dando fruto. Mas o texto que nós lemos também fala da bênção da intercessão. Jesus contou esta parábola de uma figueira estéril. Esta figueira estéril, ela estava prestes a ser cortada, mas havia um intercessor. Espera por mais um ano. Espera por mais um ano.
espera por mais um ano. Quem sabe você está aqui nesta noite porque alguém está orando dizendo: Senhor, espera por mais um ano. Quem sabe você já está frutificando e multiplicando e você está clamando ao Senhor: Senhor, o meu marido, o meu filho, o meu pai, o meu irmão, o meu amigo, espera por mais um ano. Ei, há uma bênção de Deus para aquele que está intercedendo. Há uma bênção de Deus para aquele que intercede. Há uma bênção de Deus para aquele que faz diante de Deus o clamor, olhando para aqueles que precisam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta mensagem eu quero dividir em 4 frases para melhor assimilação das nossas vidas. Eu quero expor esses textos, esses versículos, em 4 frases. A primeira frase diz assim: Deus sabe o que você fez no inverno passado. Eu poderia dizer verão, seguir a onda do filme, mas estamos no inverno. Estamos encerrando um ciclo, iniciando outro ciclo, e aqui em Portugal se encerra no inverno. E nós podemos falar que Deus sabe o que você fez no inverno falado. O texto começa dizendo que Jesus está indo para Jerusalém e recebe a notícia de que em Jerusalém alguns galileus foram brutalmente assassinados dentro do templo. Eles foram assassinados de tal maneira que o sangue deles foram misturados ao sacrifício do sangue que eles estavam prestando. Na antiga aliança, as pessoas iam até o templo, levavam os seus sacrifícios. O sacrifício precisava ser limpo, precisava ser puro, precisava ser perfeito, e eles entregavam ao sacerdote. O sacerdote recebia, matava o animal, degolava o animal e fazia o processo completo. E como sinal para as pessoas que seguiam aqueles galileus, Pilatos mandou matar eles dentro do templo de forma brutal. De forma bem prática para os irmãos entenderem, é como se alguém mandasse, alguma autoridade mandasse entrar dentro do templo e matasse alguns daqueles que estavam prestando os seus sacrifícios ao Senhor. Como é que nós prestamos sacrifícios ao Senhor nesse tempo presente? Nós prestamos sacrifícios de louvor. E é como se no templo alguém mandasse matar e isto acontecesse. Então, os judeus estão dando esta notícia a Jesus, e eles estão dando a notícia a Jesus em tom de aprovação. Eles estavam falando para Jesus: olha, Jesus, estes homens, a gente não sabe a razão, porque eles foram assassinados brutalmente por Pilatos. A imaginar pelo teor e pela mensagem que está sendo exposta, tudo indica que estes homens eram de algum partido, de algum grupo, de alguma sociedade que estava lutando contra o Império de Roma, e por conta disso nós imaginamos que eles eram pessoas que lutavam pela libertação de Israel, e por conta disso eles foram assassinados dentro do templo. Mas a gente não sabe, é pura especulação. Uma coisa é certa: os judeus estão chegando para Jesus e falam: olha, foi justo. Eles falam para Jesus: olha, certos galileus foram assassinados dentro do templo e o seu sangue foram misturados com o sangue dos seus próprios sacrifícios. Eles estavam dando um tom a Jesus: olha, Jesus, foi justo. Eles eram judeus também lutavam pela libertação, mas por conta da tragédia, eles entendiam que aquela morte era morte justa. Nós temos uma tendência, é natural isso nossa, que nós precisamos vencer pela palavra de Deus, pela unção e autoridade do Espírito Santo que está dentro de nós, a vencer a esta ideia de que quando alguma tragédia acontece, aqueles que morreram porque Deus estava diretamente castigando eles.
É possível que Deus esteja causando algum mal, ou permitindo, melhor dizendo, algum mal para algumas pessoas por causa de seus atos, e estes atos podem resultar em tragédias, como aconteceu no deserto. Aquele povo estava lutando contra Moisés, e o Senhor disse: Moisés, esses homens não vão morrer de forma justa, porque lutaram contra mim. E a palavra de Deus diz que a terra se abriu e engoliu eles vivos, e eles morreram enterrados vivos. Eles foram enterrados vivos e morreram, obviamente. Eles morreram de forma trágica. É natural na nossa mente entender que quando uma tragédia acontece, é o juízo de Deus pesando. Se alguém morrer de algum acidente trágico, foi Deus que pesou a mão. Se alguém morrer em alguma tragédia grande, foi Deus que pesou a mão. E nós precisamos ter discernimento do Espírito, porque nem todos que morrem em tragédias foi a mão de Deus que pesou sobre elas. O profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que muitos falam que foi quem escreveu o primeiro evangelho da Bíblia, ele morreu cerrado ao meio, amando do seu próprio rei. Portanto, ele morreu de forma trágica, uma tragédia até para a mensagem, se a gente olhar de forma natural, uma tragédia para a sua família, sendo ele de família real, mas ele morreu porque não negou ao nome do Senhor Jesus, e aquela tragédia não foi a mão de Deus sobre ele, aquela tragédia foi o poder de Deus nele. Nós temos essa ideia de que as tragédias são causadas pela mão pesada de Deus. Não, irmãos, tragédias, todas elas, sendo elas permitidas por Deus, sendo mortes antecipadas, que a ideia, o desejo de Deus é que todos os seres humanos vivam e vivam bem. Deus deu um limite, 120 anos. Deus diminuiu esse limite depois para 70, 80. E o que passar disso é canseira e fadiga, é cansaço e fadiga. Mas o desejo de Deus é que todos morram no seu tempo. Mas existem mortes antecipadas, e mortes antecipadas de forma trágica. E nem sempre é a mão pesada de Deus. Aquele ladrão na cruz do Calvário, ele se arrependeu. Ele morreu de forma trágica, de forma humilhante, mas ele morreu, e naquele mesmo dia, encontrou-se com Jesus no paraíso. Eu acredito que foi aquele homem, um ladrão, um homem indigno de estar falando o nome de Deus, mas a misericórdia de Deus alcançou ele de tal maneira, que foi ele o primeiro, que Deus, Jesus, apresentou como seu primeiro fruto do seu sacrifício na cruz do Calvário. Nem todas as tragédias são resultados da mão pesada de Deus. Nem todas as tragédias são resultados da ira de Deus. Nem todas as pessoas que morrem antes, nem todas as pessoas que morrem tragicamente, mas morreram por causa da ira de Deus. Porque tivemos muitos homens de Deus, nós tivemos Estevão, o primeiro dos mártires dos cristãos, mas muitos morreram sendo queimados e sendo transformados como postes de iluminação na cidade de Roma. Muitos morreram sendo espetáculos em arenas de leões, estraçalhando eles. Eles morreram antecipadamente, morreram tragicamente, mas morreram glorificando o nome do Senhor Jesus. Esses homens contam para Jesus, e Jesus vai corrigir o pensamento deles. Vocês estão alegres com a tragédia de alguém? É muito triste vermos ainda pessoas dentro da igreja comemorando a tragédia de um irmão, a queda de outro irmão. É muito triste ver pessoas que, ao invés de ajudar, às vezes não atrapalha, mas não faz nada. E você foi chamado para ajudar.
Você foi chamado para ser intercessor. Você foi chamado para frutificar. Você foi chamado por Deus para alcançar uma nação. Você não foi chamado para ficar parado, olhando as pessoas morrerem e não fazer nada. Eles achavam justo. Aí o Senhor falou: vocês acham que porque eles foram mortos assim, vocês podem entender que foi a mão de Deus e não podem, e acham, e pode se gabar, pode se achar que estão bem por isso? Aí Jesus vai contar outra tragédia. E não esqueçamos que estes homens chegam para Jesus dizendo: olha, certos galileus morreram assassinados brutalmente dentro do templo, profanando o seu próprio sacrifício a Deus. Não esqueçam, Jesus também é galileu. Isso aqui também era uma provocação a Jesus. Isso aqui também era uma provocação ao nosso Deus. Quantas pessoas estão provocando outras? Quantos irmãos estão provocando outros irmãos a reagirem e na reação delas botarem toda a culpa nela? Meu irmão, você não foi chamado para provocar ninguém. Você foi chamado para ser bênção. Você não foi chamado para ser juiz de ninguém. Você foi chamado para ser ajudador. Você não foi chamado para ser aquele que mata alguém. Você foi chamado para intervir na vida daquele alguém, para que ele alcance a vida eterna. Aí Jesus contou outra tragédia. Recentemente, Jesus falando: vocês estão falando dos galileus. E os judeus que morreram em outra tragédia, naquela torre de Siloé, quando caiu, eles morreram nos escombros. Vocês acham que os pecados deles são maiores do que o pecado de vocês? Vocês acham que os pecados dos galileus assassinados por Pilatos são maiores do que os pecados dos galileus que não foram assassinados por Pilatos? Vocês acham que os pecados dos judeus que morreram na torre de Siloé são maiores do que os seus pecados? Você acha que o pecado do seu irmão é maior do que o seu pecado? Você acha que a queda do seu irmão é maior do que a sua queda no passado recente? Você acha que a pessoa que está sofrendo hoje é maior, o sofrimento dele, o pecado dele é maior hoje do que o pecado que você cometeu anteriormente? E agora você já foi lavado, agora você já tem o seu pecado perdoado, agora você já tem o seu pecado purificado, agora você é uma pessoa santa, e por causa disso agora você pode estar acima de todos. Jesus está falando: não. Eu sei o que vocês fizeram no inverno passado. Por isso que o Senhor Jesus está antes de olharmos para as outras pessoas, nos chamando para olhar para nós. Às vezes o nosso presente, a vida, eu gosto de ilustrar assim como aquilo que o Senhor Jesus ilustrou de João Batista. A vida pode ser um terreno liso, sem vale, sem monte. E eu creio que Deus quer que a gente permita que o nosso terreno seja liso, para que o Espírito Santo tenha liberdade para passear, para mover e trabalhar. Mas a vida pode ser com vales. Vales falam de depressões, vales falam de humilhações, vales falam de baixa estima, vale fala de muita coisa, vale fala daquilo que a gente acha que não é e Deus diz que é. Só que ao mesmo tempo que temos vales, se temos vales, também teremos montes e montanhas. Se temos monte, fala de orgulho, de prepotência. Monte fala de altivez. Quem tem monte, tem algum vale. Você vê essas pessoas se orgulhando de alguma coisa? Veja ela no secreto para ver se ela não tem um vale. Quem tem vale, tem monte, porque se está no vale é porque está se orgulhando de alguma coisa. Aí o Senhor Jesus disse que João, para deixar Jesus trabalhar livremente,
seria como um trator que pegava a terra dos orgulhos e preenchia os vales. E é a deixar Jesus trabalhar fielmente, livremente, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O Senhor está nos convocando a tirar os montes e tapar os vales e deixar o Espírito Santo trabalhar em nossos corações de forma livre. Nada pode atrapalhar, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Deus sabe o que nós fizemos no passado. Mas pastor, está escrito que ele diz que os nossos pecados do passado, ele coloca em um lugar profundo e deles não lembra mais. Sim, irmãos, é Deus, mas nós precisamos lembrar para que a gente não construa montes. Nós precisamos lembrar para que a gente, no momento do bênção de Deus, no momento do favor de Deus, no momento das maravilhas de Deus, no momento de Deus estar operando grandemente de nós, conosco e através de nós, nós não criamos montes de orgulhos e esqueçamos quem nós somos, o que nós fomos e o que Deus quer que nós sejamos. Segunda frase para explicar esse texto é que o fim da minha tragédia, o fim da tua tragédia começa com arrependimento. O fim da tragédia começa com arrependimento. Jesus está falando que nos montes, ou que eles estão se orgulhando da morte, achando que o pecado deles eram maiores. Eles estavam achando que a forma como morrem é a forma que define o tamanho do pecado. Não. Jesus vai dizer que não é a forma como morre, é o destino após a morte. Não é a forma como alguém morre que vai destinar se ela tinha um pecado grande, era o destino. A tragédia não está na forma como morre, a tragédia está no destino, se não for as mansões celestiais. Aí o Senhor Jesus nos convida na sua palavra, nos convida nesta noite a lembrarmos que acidentes acontecem, mas independente dos acidentes, se morremos da forma como morremos, se estamos com Cristo, nós temos vida, 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 vida e vida eterna. Não é a forma como morre, meu irmão, mas é o destino que se tem com a morte. Você pode morrer, a pessoa pode morrer com 200 anos, com 800 anos, morrer de velhice, de boa velhice, sorrindo, alegre, mas se não tem Jesus, há uma tragédia acontecendo. Se não se arrependeu, há uma tragédia acontecendo. E a tragédia termina quando eu e você nos arrependemos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós éramos inimigos de Deus. Mas obrigado, Jesus, obrigado por nos lembrar que eu sou, mas sobretudo obrigado por operar em mim arrependimento. Eu não queria fazer essas coisas, eu me envergonho dessas coisas, mas em Cristo Jesus sou mais do que vencedor. O ladrão da cruz morreu, mas foi para o céu. Então não teve tragédia. Estevão morreu apedrejado, mas não teve tragédia. Paulo morreu degolado, mas morreu sem tragédia, porque tombou um herói na fé na terra e foi elevado aos céus, um campeão de Jeová. O seu destino, meu amado irmão, o seu destino, minha amada irmã, é as mansões celestiais. Se você não vai para as mansões celestiais, é tragédia. O destino da pessoa que está do seu lado, olha da pessoa que está do seu lado aí, o destino dela é as mansões celestiais, são as mansões celestiais. Se ela não for, é tragédia acontecendo. Por isso é hora de interceder para que tragédias não aconteçam em nosso redor. Aí entra a parábola. A parábola vai mostrar como é perigoso não frutificar. É estranho uma figueira no meio de uma vinha.
Para os irmãos entenderem, a vinha era a produção mais nobre da nação de Israel. Segundo os historiadores e comentaristas bíblicos, a vinha era tão nobre que os escravos, os funcionários, tratavam de todas as outras plantações. Mas quem tratavam da vinha eram os familiares do dono. Quem tratava da vinha não era um escravo. Quem cuidava da vinha não era um funcionário. Era ou o dono ou o herdeiro deste dono. E a palavra de Deus diz que tem uma figueira no meio da vinha. E a palavra de Deus diz que o homem foi buscar o fruto no primeiro ano e não achou. Foi buscar no segundo ano e não achou. Foi buscar no terceiro ano e não achou. Presta atenção. Isso aqui é muito importante para você entender. Em Levíticos está escrito que toda árvore frutífera plantada em Israel não poderia produzir frutos para o seu dono na primeira colheita. A primeira colheita, a segunda colheita, a terceira colheita eram para a terra. O dono não podia pegar. O fruto nascia na árvore e o fruto caía no chão e ficava no chão e servia de adubo para a terra e de nutrientes para a própria árvore. Na quarta colheita, podia-se fazer a colheita, podia-se tirar os figos e colocar à parte, mas esta colheita não era para o dono, era para Deus. De Deus é. Se você for olhar em Levíticos, capítulo 19, 23 e 25, versículo 23 e 25, você vai ver essa instrução. Só a partir do quinto ano é que ele podia ir buscar o fruto. Então, se a gente olhar por essa lógica, ele não foi na primeira colheita, ele não foi na segunda colheita, ele não foi na terceira colheita, ele não foi na quarta colheita, ele foi na quinta, na sexta e na sétima. Ou seja, aquela figueira provou por 7 anos que não ia dar fruto. Ela provou por 7 anos que ela não conseguia se sustentar na fé. Que os seus frutos não eram suficientes para atrair nutrientes para si mesma. Ela provou que não tinha fundamento por 7 anos. Ela provou que não podia dar nada para Deus. Por 7 anos, ela provou que não tinha condições de ajudar ninguém. 7 anos é o tempo de uma fase. 7 anos, tempo de fartura. 7 anos, tempo de escassez. É o tempo da prova, é o tempo de você mostrar serviço na casa de Deus, é o tempo de você frutificar. Os primeiros frutos você não vai ver as pessoas vindo até você e se saboreando dos seus frutos. Esses frutos vão servir mais para você do que para o próximo. Na quarta, esses frutos serão entregues a Deus e depois Deus vai abençoar as nações através dos seus frutos. Aquela árvore não estava frutificando e pela lei do Senhor, o próprio Jesus deixou claro isso, que a árvore que não frutifica é cortada e jogada na lenha, é passado o serrote, é passada a serra elétrica, ela é passado o que for, mas é tirada. O ramo que está em Jesus, que não frutifica, é cortado e jogado no fogo, porque nós somos chamados para frutificar. Sabe por quê? Porque nós somos capacitados por Deus. Deus mandou a palavra, Deus mandou oração, Deus mandou poder, Deus mandou unção, Deus mandou graça, Deus mandou irmãos, Deus mandou a palavra poderosa de forma profética. Deus faz tudo para que eu e você frutifique na casa de Deus. Portanto, a terceira frase, frutificar, é uma ordem que nos mantém vivos. Você quer estar vivo na fé? Frutifica.
Pastor, não sei, gruda em Jesus, que Jesus vai fazer você frutificar. Jesus não mandou, não ensinou frutificar. O que ele ensinou foi como frutificar. É grudado nele. É as palavras deles dentro de nós. É meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E estar nele. Esse é o segredo. Como vamos frutificar? Como vamos ter paciência no momento de angústia? Como vamos amar quando tudo indica para a gente odiar? Como nós vamos ter alegria quando tudo diz que é para a gente ficar triste? Quando a gente não vai murmurar? Quando tudo diz que é para a gente murmurar? Quando estamos na presença de Jesus, quando Jesus está conosco, quando estamos com Jesus e Jesus está conosco, você faz coisas que nem imagina que podia fazer, porque os frutos acontecem naturalmente. Se não está acontecendo, vai tirar. Frutificar é uma ordem que nos mantém vivos. Aquela figueira estava dentro de uma vinha, estava num lugar privilegiado, estava recebendo cuidados que era para a vinha, estava recebendo cuidados que era para a vinha, ele estava lá sendo atendido, todo dia de manhã tinha irrigação, todo dia de noite tinha irrigação, tinha adubagem, ele tinha um ambiente propício para frutificar. Aqui nós podemos ter 3 aplicações a gente encerrar. Primeira interpretação direta aos judeus. A figueira é a nação de Israel, que esteve num lugar privilegiado para frutificar e não frutificou. Imagine que 3 anos Jesus viveu na terra e Jesus no quarto intercedeu pela nação de Israel. Não frutificou, ela foi cortada. No ano 70, a nação de Israel foi destruída. Ressurgiu entre os mortos, porque é uma palavra que ao cheiro das águas, aquilo que está seco volta a ter vida, por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Se dependesse da nação de Israel, já estaria morta. A segunda aplicação é uma aplicação mais, vamos dizer assim, espiritual. Deus é quem planta, a vinha é Jesus, a figueira somos nós, e o vinheteiro é o Espírito Santo. Nós estamos num lugar privilegiado, com Jesus nos dando todas as seivas, nos fazendo produzir. Nós estamos num lugar privilegiado de alguém que está intercedendo por nós. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele revela a Deus, ele interpreta a Deus as nossas orações que a gente faz, sem saber muito o que está orando. Mas ela também pode ser Jesus, que diz em 1 de João, que o Senhor Jesus, ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Isaías 53, versículo 11. Jesus pode também nessa parábola ser o dono da vinha. Em Isaías 53, versículo 11 diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele vai procurar o fruto e vai achar. Por que ele secou uma figueira que não era tempo de produzir? Porque a figueira estava com falsidade. Estava dizendo que tinha fruto e não tinha fruto. Mas, se você está frutificando, o Senhor, quando vier, ele vai buscar os frutos. E o nome do Senhor Jesus será glorificado na sua vida. Para encerrar, mostrar a importância da intercessão. Aquela figueira ia ser dizimada da terra. Aquela figueira é alguém que, como Paulo, que matava crente, mandava matar crente. Mas porque o povo de Deus obedeceu à voz do Senhor, orem por todas as autoridades. Orem por todos os homens, levantem suas mãos sem ira e sem contenda. Não vá orar e, Deus, essa pessoa é má, bota fogo nela. Não, Jesus disse, que espírito é este? Este não é o meu espírito, é levantar as mãos sem ira, sem contenda e dizer, Senhor, tem misericórdia. Espera mais um ano, dá mais uma oportunidade.
É tempo de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, dá mais uma oportunidade. Ah, sua família está tudo bem? Eu vou apresentar uma lista de algumas pessoas que precisam de oração. Se sua família está toda bem, eu posso te apresentar uma lista que você vai passar 13, 14, 18, 20 horas de joelho, clamando a Deus para que o Senhor possa dar mais tempo para que esta pessoa mude e volte a frutificar. É tempo de interceder. Se você frutificou, você agora não está mais como aquela figueira estéril que está pronta a ser cortada. Você agora está naquele papel do vinheteiro. Senhor, dá mais uma oportunidade. Não tira ninguém da igreja, não. Não fala palavra mal para as pessoas, não. Mas interceda a Deus por ela. Ó Deus, tem misericórdia, dá uma oportunidade dela de se corrigir. Ó Deus, tem misericórdia, dá uma oportunidade dela de conhecer. Dá uma oportunidade dela enxergar o teu poder, o teu amor, a tua santidade. Senhor, dá uma misericórdia. Tem misericórdia, dá mais uma oportunidade. Encerrando. Isso porque o tempo já foi. O Senhor está chamando. Que a gente não seja como aqueles judeus. Eles eram mais pecadores do que nós. Todos os pecados nos afastam de Deus. E isso é trágico. A tragédia termina quando eu me arrependo. E se eu me arrependi, eu preciso gerar o fruto do Espírito Santo. Da intercessão, da paciência, do amor, da longanimidade. Veja, é tudo relacionado. Nem é relacionamento com Deus, é relacionamento entre a gente. Se você não suporta seu familiar em casa, você vai suportar alguém na igreja? Se você não suporta alguém na igreja, você acha que vai suportar alguém no trabalho? É tempo de interceder, irmãos. Por isso vamos citar o texto anual de 2022. Levante suas mãos, porque a palavra de Deus diz que aquele que intercede, aquele que clama, aquele que busca, aquele que ora, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que intercede acaba frutificando porque está intercedendo, porque intercessão gera frutos de arrependimento. Jeremias capítulo 33, versículo 3, eu vou ler, os irmãos repetem após mim. Clama a mim, mais alto, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que não sabes. Então clame ao Senhor, que o seu esposo vai entrar na presença de Deus. Clame ao Senhor, que aquele drogado vai sair do mundo das drogas. Clame ao Senhor, que aquele doente em estado terminal vai viver novamente. Clame ao Senhor, que o Senhor vai fazer proezas. Clame ao Senhor, que Deus vai fazer maravilhas entre nós.